Paz do Senhor, irmãos. Amém? Todo mundo feliz? Hoje foi dia dos pais. Passei com meu papai, graças a Deus, depois de alguns anos. Primeiro dia dos pais que eu passei com ele de novo. E, irmãos, abra suas Bíblias. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Foi me dado alguns minutos aqui e eu acho que eu vou utilizar eles. Capítulo 3, versículo 26. Diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Irmãos, o que o diabo tem tentado fazer por muito tempo, o que ele tem tentado a todo momento, é tentar apagar a nossa identidade como filhos de Deus. Antes de você ser pai, eu quero que você entenda que você é filho. Sabe por quê? Paternidade com Deus mal resolvida geram pais que administram mal os seus lares. Sacerdotes que não cumprem o seu papel na sua família. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, a palavra nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós já vemos que paternidade é um assunto bíblico. Por quê, pastor? Porque nós já vemos a intenção de Deus em ter um relacionamento íntimo conosco. E quando eu digo paternidade, eu não estou falando aqui só para os pais, não. Para todos nós. Em todos os momentos, irmãos, a ciência, ela tenta provar que tudo veio de uma explosão, que nós somos a evolução de um macaco. Mas todas as vezes que se aprofundam nesse estudo sobre a humanidade, eles esbarram em alguns aspectos. E um deles nós já estudamos até na escola bíblica dominical. Quando eles começam a examinar, quando eles observam essa máquina chamada corpo humano, eles começam a ver DNA, código genético. E quando eles observam o DNA seu, homem, seu, mulher, seu, criança, eles obtêm a imagem. Sabe o que eles veem? Não tem para onde correr. No hebraico, alguns números representam letras. E quem esteve aqui na escola bíblica, a gente viu. Esse código numérico se repete em todo o DNA de todo ser humano. Todo mundo é diferente, mas esses números não. Por quê, pastor? O seu pai. Assim como meu pai biológico deixou alguns códigos genéticos em mim que se repetem, o seu pai espiritual, o Deus Todo-Poderoso, deixou a sua assinatura no seu DNA. Olha o que significa. Yahvé. Deus. Não tem para onde correr. Mas, pastor, o que você quer dizer com isso? Você é filho de Deus. Assim como a nossa irmã disse aqui. Às vezes, irmãos, nós nos perguntamos no secreto, sabe por quê? Porque nós não conhecemos quais são os critérios para ter Cristo, para ter Deus como Pai. E você pode estar pensando assim, lá vem o pastor Darlan cheio de regra agora para ser crente. Vai falar um monte de coisa agora que são características de alguém que tem que ser filho. Irmão, é simples. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, acaba com todas as suas dúvidas. Sabe o que diz lá? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Irmão, aqui não fala cor, aqui não fala se é rico, se é pobre, se é doutor, se é analfabeto, se é judeu, se é gentil, se é empresário, se é funcionário. Não, a condição para ser filho é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você crer em Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Essa passagem nos deixa algo muito sério também claro. Que nem todos são filhos de Deus. Olha, como assim, pastor? Sabe por quê? Ser filho de Deus não é algo comum, não é algo natural. Ser filho de Deus é uma coisa extraordinária, milagrosa, mais gloriosa. É a coisa mais gloriosa que pode acontecer ao ser humano. Sabe por quê? Tornar-se filho é sair das trevas para a luz, é sair da prisão para a liberdade, é sair da morte para a vida, é literalmente ser uma nova criatura. A partir do momento que você assumir a figura de filho, não precisa de doutrina, de nada para te segurar, não. Sabe por quê? O filho, ele transparece as características do pai. E o nosso pai é perfeito, irmão. De uma coisa eu tenho certeza: se você reconhecer o seu lugar à mesa como filho, se você estiver convicto de que por mais falho que os nossos pais carnais possam ter sido, existe um pai, existe alguém que não falha, e que a palavra diz que os planos dele para os seus filhos são planos de paz, de alegria, de prosperidade. Se você entender isso com toda a certeza, eu te digo, você terá sua alma curada. Curada de quê, pastor? Nossa irmã falou aqui algumas coisas. Complexo. Ah, mas fulano falou que eu era isso. Meu pai falou que eu era isso. Minha mãe falou que eu era isso. Ei, assuma seu lugar à mesa do pai. Isso cura. Sabe o que mais cura? Autoestima achatada. Não sou ninguém, não posso nada, não vou para frente. A paternidade em Deus cura isso também. A paternidade em Deus te cura de fazer comparações com outras pessoas.
Sabe quando você olha o Instagram de alguém bem sucedido e você, crente, está passando uma prova, passando uma dificuldade tremenda? Você já passou por esse momento? Já se pegou perguntando isso para Deus? A resposta para isso também é simples, meu irmão. Se você é filho ou filha de Deus, corre em suas veias mais que sangue azul. Não é assim que a gente fala com os filhos da rainha? É mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pertence à família de Deus. Você e eu, nós somos herdeiros de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Você tem uma herança imaculada, eterna nos céus. Ei, irmão, nem toda a riqueza do mundo compraria a posição que você recebeu de graça ao crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, na sua morte, perguntaram para o seu contador quanto que ele deixou de herança. O contador falou assim para ele, para quem perguntou, ele deixou tudo, não levou nada. Primeiro bilionário, a família até hoje é uma das mais influentes do mundo. Mas olha a diferença para você. Pastor, estou andando de bicicleta, pastor, mas olha a diferença para nós. Você é filho e vai tomar posse de uma herança eterna, gloriosa, incontável. Meu irmão, é eterna. Qual desses homens pode garantir aos seus filhos uma herança eterna? É só o meu pai, é só o seu pai celestial, o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia. Ei, irmão, chega de acreditar no que o povo está dizendo sobre você, do que seu pai disse lá no passado, antes de ser transformado. Se ele não foi, pode ser que ele não esteja aqui hoje. Mas o seu pai, que nunca falha, ele está ao seu lado, ele nunca te desamparou. Pastor, entendi, eu sou filho, mas agora eu sou pai. Ô, irmão, todo mundo tem receita para criar filho, tá? Livro é o que mais tem. Agora, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. E eu vou te falar uma coisa. Existe um manual que está disponível para você 24 horas para criar seus filhos. Está aqui. A Bíblia. Bíblia não é o que eu acho que você tem que fazer. É o que a Bíblia manda você fazer. É o que a palavra de Deus te orienta. Sabe por quê? Quem aqui acredita que seus filhos vão viver coisas maiores que você? Amém? A Bíblia diz isso. Salmo capítulo 127, versículo 4, 5 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ei, seus filhos vão chegar em lugares que você não chegou. Tem promessas que vão se cumprir neles, que foram feitas a você. Ei, Deus está conduzindo a sua família, desde que você esteja conduzindo ela de acordo com a palavra de Deus. Mas pastor, o que eu tenho que fazer com meu filho? Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação do Senhor. Irmão, seja alguém que corrija no Senhor. Seja alguém que encoraje o seu filho no Senhor. Não importa o momento que você esteja vivendo, Deus vai lhe dar graça para continuar a caminhar como pai, como mãe de família. Meus filhos não tiveram pai, eu que conduzi a minha família. Esta palavra é para todos nós, irmãos. Nós somos filhos de Deus e você, como pai, precisa retribuir, passar aos seus filhos o amor que esse Deus concedeu a você ao enviar o seu próprio filho para morrer por nós. E a Bíblia chama ele primeiro de unigênito, já, mas depois classifica ele como primogênito. Era o único. Morreu por nós, foi feito primogênito, o primeiro de muitos. Esses muitos aí incluem eu, você, todos da face da terra. Basta crer em Jesus Cristo. E tem um detalhe. Eu posso perguntar para o Rodrigo, ainda tem tempo. Posso perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, você conhece essas teclas aqui do teclado? Conhece. Agora, você conhece a parte técnica de dentro do teclado? Qualquer fiozinho, você conhece? Não conhece. Quem vai conhecer isso aí? O fabricante. O fabricante. É o fabricante quem vai conhecer que no detalhe. E olha só que interessante, Salmo 139, versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Sabe qual que é o grande problema? Quando você cai num problema, você vai em busca do intermediário. Eu vou perguntar para o Rodrigo, como é que funciona o circuito? Não sei, Davi. Vai direto no fabricante. Quem que é o fabricante? Seu pai. Deus. Ele é o fabricante. É ele quem soprou o fôlego de vida nas suas narinas. E eu posso te dizer uma coisa: o fabricante, quando ele quer mover, quando ele quer colocar a sua criação para ir para frente, ele usa 2 P's. Quais 2 P's, pastor? Problema e propósito. Quando você está bem, você se move por propósito. Quando você está mal, você se move pelo problema. É assim que acontece na nossa vida. Irmão, o que você acha que vale mais? Esse cacho de uva? Esse cacho de uva? Ou um vinho? Existe cacho de uva de 2,6 milhões de reais? Existe? Não existe. Mas existe um vinho de 2 milhões e 600. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza. Sabe o que acontece com essa uva para ela virar esse vinho caro? Sabe o que o fabricante tem que fazer com ela? Amassar.
amassar, 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 amassar. Sabe esse processo que você está vivendo? Sabe essas coisas que você tem passado? É o fabricante te amassando para você se tornar uma nova criatura, para você se tornar alguém melhor, mais valioso. Tá doendo, meu irmão? Não tem problema não. O fabricante, o pai, está me acompanhando. Mas pastor, eu não vou vencer esse processo. Você vai sair lá na frente valendo muito mais do que você entrou nesse processo. E uma coisa, a palavra de Deus nos orienta. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Está doendo, meu irmão? Não se preocupe, continue a caminhar, porque você vai sair muito mais valioso lá na frente. E o que eu quero deixar para você, homem, para você, mulher que está aqui nesta noite, você é filho. Você é filho. E qual é a condição? Crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a sua vida. Eu achei que a uva era de verdade.